Boa noite a todos. Vamos nesse momento procurar serenar as nossas mentes, relaxar, fechar os nossos olhos e pedir ao nosso Mestre e amado Jesus, aos amigos espirituais, à equipe do Dr. King, Dr. Hans, mentores de cada um que aqui se faz presente nesta corrente do bem, nesse momento visando alterar o padrão mental e vibratório do povo desta nação, humildemente pedimos que nos dê discernimento e sabedoria, para que possamos juntos estudar o Evangelho que Jesus nos deixou como a maior ferramenta indicada para a nossa evolução. Para darmos início a esse encontro, juntos vamos fazer a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Um ótimo estudo a todos. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Eu sou Alan, sou tarefeiro do Grupo Espírita Ceareiros da Boa Vontade e vou conduzir no dia de hoje a nossa terapia do Evangelho, que rotineiramente é feita lá nos Ceareiros, mas por conta de todo esse cenário que nós atravessamos na atualidade, a gente tem feito e transmitido pela internet. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, que a gente possa, nesse tempo que a gente vai passar juntos, que a gente possa refletir sobre algumas questões e que a gente possa também aprender alguma coisa. Eu sempre, quando leio o Evangelho, sempre tenho algum aprendizado e acho que a ideia justamente é essa, a gente sempre se abrir para as coisas que possam trazer conhecimento para a gente. Queria dizer a vocês que esse é um período muito especial que a gente atravessa, um período de bastante transformação e de mudanças de paradigma. Portanto, que a gente tenha otimismo e tenha leveza conforme as crianças atravessam os seus desafios, né? E mostram para a gente que tudo vai se resolver, que a gente também possa, assim como criança, ter consciência de que as coisas vão passar, que a vida vai se resolver e que talvez a gente precise trabalhar bastante ainda, mas a gente certamente vai ter um planeta melhor, vai ter uma estrutura em que a gente possa vivenciar a fraternidade humana da maneira mais concreta possível. Então eu queria que vocês acreditassem nisso e que a gente pudesse com bastante leveza conduzir os nossos dias daqui para frente. A gente vai continuar falando sobre o tema da semana passada, que era a fé transporta a montanha. A gente analisou na semana passada o capítulo em que Jesus falava sobre a questão da fé que os discípulos tinham para realizar coisas que eles nem imaginavam. E a gente entendeu que era para lidar com os desafios do dia a dia, que era para lidar com as situações que eles entendem que são difíceis, exatamente sobre o poder da fé. Hoje a gente vai falar sobre a parábola da figueira que secou. Vou trazer então para vocês essa parábola que é bastante interessante, que dá para a gente tirar bastante aprendizados dela. Tá bom? Cada um vai tirar os seus. Parábola da figueira que secou. Quando saíam de Betânia, ele teve fome. Ele é Jesus. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas. Visto não ser tempo de figos, então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que os discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus.
Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá com efeito o que acontece. É um texto bastante, sobretudo para as pessoas que gostam de plantas, né? Vendo Jesus secar uma figueira, uma árvore, eu vou falar, nossa, mas por que Jesus fez isso, né? Talvez essa seja só um exemplo, seja só uma história para que Jesus tenha usado para contar sobre como que a gente precisa frutificar, como a gente precisa fazer a nossa função na vida. Então, a figueira, ela não serve apenas para dar sombra. A figueira, ela serve sim para dar frutos. E essa é a função de cada um. Quando a gente fala que Jesus secou a figueira, certamente ele está fazendo uma pequena simbologia para dizer que a figueira ela é um símbolo daquelas pessoas que aparentam ser muita coisa, que dizem ser muita coisa, que falam bonito, que são pessoas que são oradores perfeitos, mas que internamente não tem nenhuma ação concreta. Não são pessoas que desenvolvem algum trabalho ou que se doam para uma causa. Então, o que Jesus quer dizer é que não quer pessoas que sejam como sepulcros caiados, né? Que ele mesmo fala, né? Ou seja, que tenha por fora toda uma cara bonita e admirável, mas por dentro é aquele cheiro que ninguém aguenta. Essa figura da figueira é para dizer sobre a solidez das nossas ações, que a gente precisa, assim como a árvore ela dá flor e fruto, a gente também precisa dar flor e frutificar. A gente precisa ter a fé, a gente precisa desenvolver a fé, acreditar nas coisas que movem cada um de nós, mas também a gente tem que ter a consciência de que nós estamos na Terra não a passeio e que nós estamos aqui desenvolvendo um trabalho que é importantíssimo. E, portanto, ninguém veio aqui para ficar de braços cruzados, ninguém veio aqui para viver em função de bens materiais. Claro que facilmente a gente se confunde, porque todo conforto ele nos amacia, né? Como o próprio Francisco de Assis dizia, ele chamava o corpo de irmão burro. Logo, tudo que trazia bem, o corpo se acostuma. Por isso ele chamava de irmão burro, né? Aquele irmão que acaba se acomodando com as coisas que vêm e que são gostosas. Aí desse tema também a gente traz um outro aprendizado, que é para falar sobre os médiums. Né? Os médiums são mediadores entre o mundo espiritual e o mundo físico. Daí a dizer aquilo que o próprio livro dos Espíritos vem dizer para a gente, que todos nós somos médiums. Todos nós temos mediunidade. Uns, mediunidade ostensiva, outros têm uma mediunidade que ela é mais sensitiva, ou então é aquela mais importante, né, sobretudo nas casas espíritas, aquela mediunidade que você recebe as pessoas com um abraço, você serve um café, serve a água, é um primeiro contato das pessoas que estão chegando na casa espírita. Então, isso é muito importante, mas às vezes as pessoas não dão muito valor para isso. Acham que mediunidade boa, entre aspas, é aquela em que você consegue psicografar, que você consegue ouvir efetivamente os irmãos do plano espiritual. Isso tudo é uma responsabilidade. E muitos médiuns que têm essa faculdade ostensiva, eles vão dizer assim que se pudessem escolher, eles escolheriam por não ter. Porque traz muito trabalho, é muito pesaroso e pode até, assim, para as pessoas
sobretudo para as pessoas sérias, né? Quase nunca é satisfatório, né? Sempre vai trazer um peso muito maior. É satisfatório na medida em que você traz palavras de consolo para as pessoas que necessitam, e aí sim você se sente confortado e com o dever e com o sentimento de dever cumprido. Mas o dia a dia é sempre muito pesaroso. Portanto, as pessoas falam que se você pensar direitinho, você vai escolher não ser médium, não ter mediunidade. Quando a gente fala também sobre fé, e aqui eu gostaria de trazer um pouco, porque está dentro daquilo que a gente conversou semana passada e dentro do que a gente está discutindo hoje, que é um pouco daquilo que o próprio Papa Francisco comentou no na sua homilia durante a bênção Urbi et Orbis, que ele fez na semana passada. Ele trouxe reflexões muito interessantes para que a gente possa fazer acerca daquilo que a gente entende como a nossa fé e as nossas ações enquanto pessoas que se dizem que têm fé em alguma coisa, fé em algo. Então, avanços em um mundo doente. De fato, ninguém é louco a ponto de dizer que nós não temos avançado. E a ciência nos mostra que sim, a gente tem avançado bastante nos últimos 50, 60 anos, sobretudo. A gente tem visto transformações no campo da medicina, ou mesmo no campo da física e tantos outros campos aí da ciência, que seria inimaginável pensar em 100 anos, mais ou menos, 100 anos atrás. Entretanto, que embora esse avanço ele aconteça, a gente vive num mundo doente. A gente tem uma condição de doença, né? Os nossos modelos de relacionamento, como o próprio Francisco ele lembra, ele traz, eles não priorizam o ser. E aí tem alguma coisa errada. Se a gente está aqui, como seres humanos, para evoluir, e consequentemente para evoluir com todas as outras criaturas que nos circundam, e a Terra é um desses organismos que segue com a gente, tem alguma coisa errada. Se a gente prioriza o ter, o comprar, o possuir, e nada disso é em função do ser, em função daquilo que é o mais importante, tem alguma coisa errada. Significa que a gente está depositando as nossas seguranças em falsas e supérfluas seguranças. Ou seja, aquilo que a gente acha que é segurança não traz segurança alguma. E aí, uma outra questão que a gente pode trazer dessa fala que ele fez, é que ele diz assim que essa tempestade, ela põe fim ao nosso projeto de empacotar e esquecer o que alimentou a alma do nosso povo. Isso é certamente uma questão muito, muito séria, porque a gente percebe que a gente vem, nesse processo de evolução, a gente vem tentando esquecer aquilo que de mais importante a gente vem aprendendo com os nossos ancestrais, que é viver em comunidade, viver realmente em comunidade, viver de maneira cooperativa. Tudo isso, com as nossas ações, tem mostrado exatamente o contrário, que a gente vem buscando exatamente se isolar, se insular e fazer com que aquilo que eu tenha seja só meu, para mim e seja usado ao meu serviço. Aí ele vem dizer assim que essa tempestade ela vem fazer também cair as máscaras do eu e faz com que a gente descubra novamente que a gente pertence a uma única comunidade, de modo que todos nós somos irmãos. Olha que bonito isso, gente. Ou seja, a gente trabalha num ritmo em que a gente quer ter mais, a gente quer ser mais, quer ter, quer consumir, quer produzir, quer isso, quer aquilo outro, e aí a gente esquece daquilo que é mais básico na nossa vida, que é a presença do outro. Sem o outro eu não sou nada.
eu vivo numa grande comunidade. Se essa comunidade não for próspera, se essa comunidade não evoluir junto comigo, eu não estou evoluindo. E aí ele faz um apelo bastante emocionado, dizendo que nós avançamos a toda velocidade, sentindo-nos em tudo forte e capazes. Na nossa avidez pelo lucro, a gente deixou por se absorver pelas coisas e se transtornou pela pressa. Ou seja, na nossa avidez por lucros, por ter mais, por querer possuir, por desejar o mais, a gente acabou se deixando absorver por aquilo que é a coisa. A gente buscou a coisa e foi absorvido pela coisa. A gente não dominou a coisa dominou a gente. Então, que a gente possa ter essa reflexão de maneira bastante tranquila, que a gente possa aprender a lidar com esse paradigma, né? A fé enquanto algo que traz para mim pontos de embasamento, pontos de segurança, mas que também traga uma ação, traga uma consciência de que eu estou aqui para trabalhar. E aí o próprio livro dos Espíritos vem dizer que toda ocupação útil é trabalho. Então essa discussão ela vem trazer para a gente um paradigma para que a gente possa alinhar essa questão da fé com a questão da ação. A fé é algo muito importante que faz com que nós tenhamos bases sólidas. Entretanto, se a nossa fé não nos conduzir para uma ação mais efetiva, mais eficaz, de nada vai adiantar a gente ter fé. Poxa, mas então eu acredito e o que eu preciso fazer? Qualquer coisa, que tiver à sua disposição, na sua frente. Talvez hoje você não consiga muito, como nós, por exemplo, estamos em casa, né? Mas será que a gente não consegue dar um passo em direção àqueles que estão necessitando de nós, com uma palavra de carinho, de conforto? Será que a gente não consegue ser um pouquinho mais paciente? Ou então, mesmo à distância, realizar boas ações? Tudo isso são questões que a gente precisa intimamente responder para ver o quanto a gente está afim de, de dar conta e dar cabo dessa necessidade que nós temos de alinhar fé e trabalho. No Evangelho segundo o Espiritismo, desculpe, no Livro dos Espíritos, eles vão falar que toda ocupação útil é trabalho, ou seja, tudo aquilo que você faz de maneira útil, que é ocupado o tempo de modo para que você sirva a outrem, tudo isso é uma ocupação útil, é um trabalho. Então, que a gente fique agora em paz, que a gente consiga ter a dimensão de que agora o nosso trabalho começa de verdade. Depois que a gente profere as palavras, depois que a gente reflete, que a gente aprende um pouquinho, é aí que eu tenho que colocar, eu, Alan, eu preciso colocar em prática as minhas ações, tá bom? Então eu queria convidar vocês para fechar os olhos, para a gente sentir a respiração tomando conta do nosso ser, que a gente possa vibrar com muita gratidão, porque pode parecer besteira, pode parecer muito simples, mas nesse exato momento, muitas pessoas estão nos leitos de hospitais, lutando contra a vida, sem conseguir respirar. E a gente, fazendo isso de maneira mecânica, muitas vezes não se dá conta de como é importante esse movimento. Divino Mestre, amigo Jesus, que a vossa luz e a vossa paz possam se estender a cada coração,
que nós possamos, Divino Amigo, dirigir a voz, a nossa vida, o nosso trabalho e de maneira bastante efetiva, crer e dar passos largos em direção àqueles que precisam. Que a nossa vida, Jesus, seja um espelho das vossas palavras, das vossas ações, de tudo aquilo que vós deixastes para nós através dos exemplos. Abençoa a nossa família, a nossa casa e todos aqueles que compartilham conosco a experiência terrena, Divino Mestre. Sobretudo, aqueles irmãos que mais fazem com que cresçamos, os irmãos que muitas vezes queremos distância, mas que quando refletimos, percebemos que são as pessoas que mais nos ensinam. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Meus amigos, minhas amigas, que a gente possa descansar um pouquinho nesse dia, que a gente possa serenar os nossos corações e a partir de agora compreender um pouquinho mais essa palavra que Jesus tanto pede para que a gente tenha, fé, e que a fé possa sempre gerar uma ação. Eu agradeço a paciência de cada um de vocês, peço desculpas de qualquer coisa que eu tenha me manifestado de maneira equivocada e que a gente possa seguir esse caminho aprendendo um de mão dada com o outro. Que assim seja. Fiquem com Deus. Até a próxima.